Existe hoje muitas imobiliárias, corretores, já vi até advogado fazer isso, hein? Fazer a chamada administração garantida. O que você acha disso, professor? Tem dois lados, como tudo na vida, né? O lado negativo. Se você assina um contrato de administração de imóveis garantida, isso quer dizer que se o inquilino não pagar, quem que vai pagar? Fala pra mim. Quem? Você. Professor, isso é péssimo. Terrível, né? Vamos dizer que você dá um azar tremendo na sua carteira de locação, sei lá, ficam 6 pessoas, 6 inquilinos sem pagar. Já pensou? Você vai ter que ter caixa para isso, para bancar o que você falou que você assinou, hein? E engraçado que nesse caso você pactou isso, pode a outra parte fazer uma ação contra você. Obrigação de fazer. Você prometeu garantir a locação, se não pagar você paga. Então, isso eu acho problemático. Esse é o lado ruim, né? Agora vamos lá, vamos invertir aqui, mas vamos tratar do lado bom. O lado bom, se você tem fluxo de caixa para fazer isso, se você tem segurança, normalmente quem está acompanhando o curso do professor Júlio é alguém que procura estudar, procura se aplicar, obter conhecimento, pode ser um negócio rentável. Porque a administração, em regra, é 8%. 8% do valor do aluguel. Pode chegar a 10%. Se você faz o aluguel garantido, você pode cobrar 12%, 15%. Muitas imobiliárias cobram 15%, 12%. Ou seja, é 2% ou até 5% a mais, né? Vira uma bola de neve se você trabalha com fluxo de caixa. Mas para fazer a alocação garantida, o que eu vou orientar você? Eu vou orientar você, sim, ter um bom jurídico, porque se tiver falta de pagamento, tem que despejar o sujeito logo, não é isso? E também vou orientar você a tomar muito cuidado com as pesquisas desse inquilino, para descobrir quem ele é. Certidão de distribuição civil, certidão de distribuição criminal, tem que pesquisar, não pode fazer a olho, hein? Ah, tá aprovado, gostei de você, tem cara de ser do bem, pode lá, você é o inquilino. Isso é um perigo, né? Então cuidado, tá? Então pode ser um bom negócio aí com você que vai analisar. Eu sempre trago as opções do mercado imobiliário. Quando eu falo para você, então, corretor de imóveis advogado, você pode trabalhar com administração de 8% a 10%, ótimo negócio. Imagina você uma carteira de R$100 mil. 10%, quanto que dá? Interessante, né? Você ganhar R$10 mil de administração é melhor que você fazer muitas ações por êxito. Vou usar um exemplo, tá? Não estou falando que o ramo é ruim. A trabalhista, 30% de nada é nada. Quantas ações trabalhistas você, advogado, já atuou ou atua, ou tem colegas que atuou, que demorou 5, 6 anos e não deu em nada. E você não ganhou nada, porque 30% de nada é nada, 20% de nada é nada, 10% de nada é nada. Administração, não. A administração é o garantido. Então é 10%, vai ter os seus 10%. Ah, mas o aluguel é só 2 mil, mas é R$200 que você tem de entrada. Ah, mas o aluguel é 5 mil. Você parou para pensar? R$500 de entrada que você vai ter? Então, olha que interessante. Por isso, muita gente vive muito bem da administração de imóveis. Eu estou falando de advogados que largam a advocacia só para fazer administração de imóveis. Hein? Eu estou falando de corretores que largam assim as vendas, as imobiliárias exclusivas de administração de imóveis. Então, claro, conforme vai crescendo, você vai adquirindo um sistema, um software. Hoje temos muitos softwares, tem software que até avisa quando não pagou, deixou de pagar. Né? Então tem muita coisa boa hoje e certo que você consegue hoje tocar uma carteira muito bem com a ajuda de um programa. Tem que ter um jurídico e tem que ter conhecimento, né? O mal da alocação de quem faz administração é que não estuda. Aí não dá. Aí realmente é ruim, né? Então não possibilita o conhecimento. Vamos juntos aqui então. Então você sabendo desse aluguel garantido, importante você saber, você que vai escolher a opção, se vai fazer ou não. Vamos lá. O instrumento então que habilita você fazer a locação é o contrato de prestação de serviço, tá? Eu oriento ter a procuração também, porque ela ajuda, né? Vamos dizer que você é o administrador e você precisa resolver algo na prefeitura. Você tem que ter uma procuração, então você já tem, está guardada lá na pasta do cliente, ok? Mas se não tiver essa procuração, você pode fazer com o contrato de prestação de serviço, tanto o contrato de prestação de serviço advocatício como de corretagem também, ok? Então é importante também. Essa é uma dúvida muito comum. Professor Júlio, quais são os serviços da administração? O que entra nessa prestação de serviço? Vamos juntos? Administração de bens, imóveis, é uma profissão de muita responsabilidade. É uma profissão mesmo. Você tem que ter disciplina, né? Você não pode receber o aluguel e repassar a hora que você quer. Você não pode também esquecer de fazer o reajuste, que o responsável é você.
Você pode sofrer uma ação de perdas e danos, responsabilidade civil e criminal também. Você está lidando com o dinheiro dos outros. Qual que é o lado bom da administração? Você presta um serviço sem fazer estoque. Você vai abrir, sei lá, um restaurante, você tem que ter estoque, tem que ter dinheiro. Você vai abrir uma lanchonete de hambúrguer, tem que ter os hambúrgueres lá, uma autopeça, um lava rápido, tem que ter o produto para lavar o carro. Você que faz administração de imóveis, você não precisa investir em nada, você precisa investir em você. Bons cursos de atualização e ter o Cresce, ou ser advogado TOB. Então é o lado bom. O lado ruim é a grande responsabilidade, mas é uma responsabilidade presumida. Se você fizer tudo correto, for organizado. Professor, não sou organizado, então você tem que contratar alguém para te ajudar, ou fazer parceria com alguém para te ajudar, faz sociedade, ou contrata um baita de um sistema. Mas você que é desorganizado, cuidado com essa administração, porque a responsabilidade é sua, hein? Vai esquecer de fazer o reajuste, vai esquecer de fazer a vistoria, vai sobrar para você, dor de cabeça, tá? Então, cuidado com isso. Quando eu falo dessa administração, tema importante aqui, quais são os serviços? A locação eu já falei, é um serviço. Tem corretor que faz a locação e ele já vende também a administração. São serviços diferentes. Tem corretor que só faz locação, tem medo de fazer administração, tem corretor que faz administração e locação. E o advogado, professor, não pode fazer locação. Mas o advogado que faz administração, como que ele vai fazer administração se ele não pode oferecer o imóvel? Aí que tá. Tem que fazer parceria com o corretor. Não é o serviço do advogado mostrar, vender a locação. Esse é o serviço do corretor de imóveis. Então, o advogado que faz administração de imóveis, ele precisa ter um corretor parceiro, ok? Aí o corretor ganha lá o primeiro aluguel, 50% do aluguel, e o advogado fica com a administração. Professor, e o proprietário, ele pode mostrar o imóvel dele? Pode, porque é diferente, ele é o proprietário, ele mostra o imóvel que ele quiser. É a mesma coisa você que quer vender um carro usado. É seu, você vende para quem você quiser, você vai mostrar para quem você quiser, tá? O serviço de administração de imóveis compreende várias atitudes. Primeiro, contrato. Tem que fazer o contrato. Quem faz administração de imóveis tem que fazer o contrato e não pode deixar outro fazer o contrato. Porque a administração, ela está muito vinculada a esse contrato de locação. Então, se um contrato ruim, porcaria, e você faz administração, você vai ter dor de cabeça. Por isso, quem faz administração tem que falar assim, deixa, o contrato eu faço, é meu, ok? Outro detalhe importante, hein? Quando eu falo da locação. Além da administração, né, lembrando que locação é um serviço, administração é outro serviço. Quando eu falo da administração, além do contrato, você também tem que fazer vistorias no imóvel. Tem imobiliárias, corretores, advogados que fazem vistorias cada 6 meses. Acho o ideal, hein? 6 em 6 meses. Tem corretor, imobiliário ou advogado que faz vistoria a cada 12 meses. E tem corretora ou advogado que nunca fez vistoria. Eu acho um absurdo. Sabe por quê? Porque você nunca sabe o que pode acontecer. Esse inquilino, se ele perceber que você faz um serviço de excelência, sabe o que pode acontecer? Amanhã ele compra o imóvel, até já tem, e fala para você, você não quer administrar meu imóvel também? Porque você faz isso com perfeição. Você ganha outro cliente. Então cuidado, hein? Quando a gente faz mal feito, dá errado, né? Cuidado, tá? Quando a gente faz mal feito, dá errado. Então é importante sim fazer a vistoria. Isso é interessante, é uma proteção ao locador, ao inquilino e ao seu negócio, que é a administração de imóveis. Aquela vistoria pode ser feita, a vistoria no imóvel, pode ser feita a cada 6 meses, cada 12 meses. Mais que isso eu não oriento. Tem corretor que não faz, tem advogado que não faz, está errado, hein? Tem que fazer. E não é só fazer a vistoria, olhar, tem que tirar foto, né? Tem que anotar, fazer um relatório e guardar, arquivar isso. E, inclusive mandar para o proprietário. Olha, proprietário, eu fiz o auto de vistoria. Olha como tá bacana a casa aí. Olha a foto, olha como o inquilino está cuidando. Tá? Então, eu falo que é o marketing pessoal, né? Tem momentos que você tem que fazer o marketing pessoal. É que nem um advogado que ganha ação. Ah, ganha ação, eu vou ligar para o cliente. É a hora de ligar para fazer o marketing pessoal. Para falar, ó, ganhamos ação, parabéns para você. Então, acorda aí, tá bom? Quando eu falo dessa vistoria, então, o ideal que seja feita por escrito, com foto, melhor ainda, e com a assinatura do inquilino e, posteriormente, com a assinatura ou anuência do locador. Legal? Guarda isso, arquiva isso. Isso é excelência. Excelência no serviço de administração de imóveis. Olha que interessante também. Quando eu falo dessa administração de imóveis, é importante você lembrar que não é só o contrato, não é só a vistoria. Tem um reajuste, hein? Não vai me esquecer esse reajuste. Se você esquecer o reajuste do contrato, sabe quem vai pagar isso? Você. Responsabilidade civil sua. Tem que pagar. Você errou.
Então, não sei se você vai fazer através de uma agenda, pode ser perigoso, através do Word. Eu oriento fazer através de um sistema, hein? Porque se esquecer, já era, hein? Cuidado com isso, tá? Se esquecer, já era. Então, tem que fazer a administração e tem que ficar de olho nesse reajuste. É fundamental. Quando eu falo da administração da carteira de locação, então, o primeiro passo, fazer um bom contrato, fazer as vistorias, né? Esse é o primeiro passo que você tem que ter em mente. Lembrando sempre que antes de tudo isso, o primeiro passo de verdade é sim os atos iniciais, né? Você tem que, antes de dar a martelada na mesa e falar, vou alugar, eu aprovo a locação, tem que fazer sim a pesquisa no nome dos inquilinos, futuros inquilinos, os chamados locatários. Como que eu faço essa pesquisa? Tem que fazer, hein? Tem corretor que é maluco, hein? Ele faz a olho, ele não pesquisa nada. Ele bota o sujeito lá dentro da casa do locador e não pesquisa nada. Maluco, conta com a sorte. Isso é perigoso, hein? Tem que fazer o levantamento das certidões. Certidões de distribuições cíveis, no nome do inquilino, do provável inquilino, ou dos inquilinos. Certidões de distribuições cíveis, fácil no site TJ, não tem custo alto, muito tranquilo. Não precisa mais ir no fórum, você faz solicitação e consegue imprimir do seu escritório, do seu computador, de onde você quiser, até na Lan House. E também as certidões de distribuições criminais. Lembrando que a pesquisa começa pelas certidões de distribuições cíveis e criminais, mas tanto da Justiça Federal como da Justiça Estadual, ok? Tanto da Justiça Federal como da Justiça Estadual, ok? Serasa SPC, essa pesquisa é muito boa. Cartório de protesto. Professor, mas todos os cartórios de protesto do Estado? Não precisa exagerar. Faça a pesquisa do cartório de protesto, onde resida o inquilino, né? Ah, mas ele quer morar na casa. Sim, ele quer morar na casa, mas ele reside atualmente em algum lugar. Pode ser na casa da sogra, da mãe. Faz a pesquisa lá, tá? O interessante é fazer a pesquisa sempre no endereço do imóvel, onde ele quer alugar, e no endereço que ele reside, atual, ok? Isso é ideal. Quando o cara é de ser o mesmo bairro, ótimo, é um cartório só. Aí não precisa de duas certidões. Então, isso é importante, isso é relevante, hein? Vale a pena fazer a solicitação dessa certidão de protesto. Então, anota aí. Certidões de distribuições cíveis, esfera estadual e criminal. Certidões de distribuições criminais, esfera estadual e criminal. Certidões de protesto do local que resida esse futuro inquilino, ou os inquilinos, e o local do imóvel, protesto. E também SPC e Serasa, tá? Faz toda a diferença. Vamos lá, olha que interessante também aí, hein? Dentro desse dossiê, que é chamado de atos iniciais, inclusive no livro do professor, atos iniciais, esse dossiê bem feito, dificilmente vai dar dor de cabeça à locação. No Brasil, pelo número de locações que nós temos um número gigantesco de locação, né? Até que nós temos poucas ações de despejo. Muita gente acha que a ação de despejo tem muitas ações de despejo. Não, tem poucas. Perto do volume de locação que nós temos no Brasil, tem poucas ações de despejo. Isso quer dizer que aquele seu colega advogado que faz administração de imóveis, o corretor de imóveis, a imobiliária, está fazendo o serviço bem feito. Então, cuidado, hein? Vai você entrar no mercado aí, ou já entrou, e não vai fazer nada disso. Quem vai sair perdendo é você, tá bom? Esse dossiê você tem que guardar com você, essas certidões. Você pode até mandar os arquivos, né, no PDF para fazer uma média com o cliente, para ele ver que você consultou. Legal, mas tem que guardar com você cópia disso. Ah, professor, eu preciso de espaço. Para com isso, hein? Isso aí é tudo digital hoje em dia, não é mais físico. Você não precisa guardar em local físico, é digital, salvo grandes exceções de alguns lugares, tá bom? Então, muito cuidado com relação a isso. Não tem desculpa, hein? Professor, guarda essas informações durante quanto tempo? 5 anos. 5 anos. Por mais que a locação já não está mais vigente, já acabou, né? O inquilino já entregou o imóvel, já está tudo certo, já tem até outro inquilino morando na casa, guarda isso durante 5 anos, porque se alguma coisa acontecer, é uma prova que você fez o seu serviço bem feito. É o chamado dossiê protetivo da locação e o dossiê protetivo ao profissional que faz a administração de imóveis, ok? Faz toda a diferença, tá? Então, cuidado com esses atos iniciais. Você já sabe o que é, ok? Cuidado, hein? Então, aqui na locação, nós temos aí o serviço de contrato, reajuste, vistoria, tá? Tudo isso, hein? E também outros serviços adicionais, então fica atento. Se o inquilino sai da casa, veja se o inquilino não estragou a casa, faça um auto de vistoria final. A auto de vistoria tem que ser inicial e final, hein? Antes da entrega da chave. Vai fazer o auto de vistoria, igual eu já vi muita imobiliária fazendo, depois que entregou a chave. Aí não adianta, né?
O auto e vistoria tem que ser feito antes da entrega de chave, por quê? Eu só vou pegar a chave de volta se você arrumar. Senão você vai ficar com a chave. E a chave representa o aluguel, a tradição do aluguel. Então cuidado, vistoria tem que ser feita antes do final. Você quer sair do imóvel? Deixa eu fazer a auto-vistoria, depois você me entrega a chave. Recibo de entrega da chave, sempre. O inquilino tem que exigir, tá? Então isso é importante e relevante também. Olha só que interessante. Dentro desse serviço de administração, então nós temos o contrato, auto-vistoria inicial, final, esse dossiê que eu falei, também importante. Temos também verificar se foi pagos aluguéis em dia, verificar também se foi paga água, luz, condomínio, tributos, IPTU, ITR, tá bom? Então tudo isso é relevante e importante na administração de imóveis. Faz toda a diferença. Vamos juntos aqui caminhar. Você já sabe então o que compõe esse serviço, tá? Eu já tinha falado para você o que é aluguel garantido. Aluguel garantido, você, advogado ou corretor, você tem condições, fluxo de caixa, você pode fazer isso. Cobra 12%, 15%, o inquilino tem um aluguel garantido. O meu inquilino não, o locador. Se o inquilino não pagar, o locador recebe o valor. Você vira um seguro. Tem que ter fluxo de caixa para isso. Tem que ter coragem e tem que ter um bom jurídico. Pode dar muito certo. Eu já vi muita gente ganhar muito dinheiro com isso. É um agiota, bem dizer, né? Você garante 15%. Mas se der errado, e se não for um caso que deu errado, mas se acontecer vários casos, várias situações, meu Deus do céu, você vai ter que ter um bom fluxo de caixa aí, tá? Então, cuidado com isso. Pensa bem, verifique se é uma boa possibilidade esse aluguel garantido, ok? Faz toda a diferença. Vamos lá, juntos aqui, olha só. Você já sabia o que era aluguel garantido, então? A vistoria, hein? Volto a falar, a vistoria tem que ter foto. Ah, professor, não tenho foto. Tira do celular. Hoje mudou as coisas, tá fácil, hein? Tem que ter assinatura do inquilino para ter validade, hein? E 2 testemunhas. E o legal é que você peça a ciência do locador. Locador, foi feita a vistoria, dá ciência aí, tá bom? Isso faz a diferença também. Então já falamos. Atos iniciais, o que é isso então, professor? O que são os atos iniciais? Atos iniciais antes de assinar o contrato de locação. Antes de bater na mesa, antes do deferimento. Isso são atos iniciais. Quais são os atos iniciais? Solicitar certidões. Certidão de distribuição civil, certidão de distribuição criminal, tanto da esfera federal como da esfera estadual. Certidões de protesto, cartório de protesto onde fica o imóvel e cartório de protesto onde reside o inquilino ou os inquilinos, né? Então também, Serasa-SPC. Isso é o dossiê, isso é chamado de atos iniciais, tem que fazer, hein? Tem corretor, tem advogado maluco, não faz isso. Depois, se existe um processo de danos morais, essa é a prova que você tem para falar, opa, tá vendo? Ó, eu fiz tudo o meu serviço. Se o inquilino não pagou direitinho, é problema dele, mas não meu. Eu fiz meu serviço. E se você não tem essa prova? Você será responsabilizado civilmente. Você vai ter que pagar o aluguel. Que serviço que você prestou? A locação ou administração é um serviço de excelência, né? Então, tá aqui o seu serviço. Ponto crucial aqui para não dar dor de cabeça para você, tá bom? Prejuízo financeiro. Vamos lá, legislação então. Quero falar da legislação. Você que agora já sabe quem pode alugar, né? É o proprietário, o possuidor, já sabe como funciona aí se é aluguel garantido ou não. Você tem muito conhecimento prático. Então vamos tratar agora da legislação, a parte mais teórica, mas é necessária para que você tenha sucesso nessa locação. Antes de entrar no contrato, hein? Olha só, vamos juntos aqui, olha só. Nós temos na locação uma legislação grande, né? Não é pequena não, é complexa. Nós temos a Lei 8.245 de 91, a chamada Lei do Inquilinato, que foi alterada pela Lei 12.112 de 2009. Anota aí. Lei 8.245 de 91, Lei do Inquilinato, alterada pela Lei 12.112 de 2009. Essa Lei do Inquilinato, ela vai tratar da locação de bens imóveis, só. Bens imóveis, só. Residenciais, não residenciais e por temporada. Vou repetir, hein? A Lei do Inquilinato, que é a Lei 8.245 de 91, lei que você tem que ler inteira, lei que está à sua disposição no material de apoio. Tem a aula, mas tem a lei para você ler, hein? É a Lei do Inquilinato. Essa lei faz toda a diferença. A Lei do Inquilinato, a Lei 8.245 de 91, é uma lei que faz toda a diferença, porque é a lei que regulamenta a alocação mais efetiva do Brasil, que é a alocação dos bens imóveis, residenciais, não residenciais e por temporada, tá? Então acorda aí. Quando eu falo de residenciais, moradia. Moradia. Contrato de locação não residencial é aquele para comércio, empresa. Não é para residir. Cuidado, eu tenho uma exceção aí, tá? Quando uma empresa aluga um local para moradia de diretores, gestores, também pode ser chamado de contrato de locação
não residencial, ok? Porque é a empresa que alugou, por mais que seja para fins de moradia. É uma exceção, então cuidado aí. Quando eu falo de contrato de locação não residencial, pode ser chamado de comercial, contrato de locação comercial, contrato de locação empresarial, industrial, tanto faz. Todos esses nomes quer dizer a mesma coisa, contrato de locação não residencial. E tem a locação por temporada, que não pode ultrapassar de 90 dias. Eu posso ter 2 contratos, 45 mais 45, mas não pode ultrapassar 90 dias. É uma locação diferente, tratada pela lei. Nós temos 3 artigos que vão tratar dessa locação por temporada. Ela tem aí várias exceções, inclusive receber o aluguel antecipado, porque o aluguel antecipado não pode acontecer, isso não existe. A exceção aparece onde? Na locação por temporada, tá? Então atenção em relação a isso.